Pessoal, temos um vídeo aqui e eu quero a opinião de vocês acerca desse vídeo, principalmente das falas do senador Magno Malta. Deixa aí para mim e para os outros entender o comentário de vocês. Coloca aí o comentário de vocês, se vocês concordam com essa fala maldosa, né, posta aqui pelo senador. Não houve qualquer movimentação das relações exteriores deste país para acudir essa brasileira. Essa brasileira que o Brasil todo chora a sua morte. Juliana Marques era publicitária, brasileira, descendente da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Desde fevereiro viajava para a Ásia, Filipinas, Vietnã, Tailândia, documentando sua jornada, chegada até a Indonésia. 2 pesos, 2 medidas. O Brasil que abandona os seus e abraça criminosos. A ex-primeira-dama do Peru, condenada na Lava Jato, um dos ex-presidentes do Peru se suicidou porque foi indiciado nessa safadeza da Odebrecht, do assalto à Petrobras. E eles fizeram parte disso, porque o Lula criou uma rede no mundo em que o dinheiro do BNDES era sugado para atender os companheiros da América Latina do Foro de São Paulo. E Odebrecht saiu por aí como a maior empreiteira do mundo, com dinheiro emprestado do BNDES que nunca voltou. E o marido dessa mulher foi condenado e está preso. E por que estão correndo? Eu pergunto, senhores senadores, foram buscar essa mulher, correndo com o avião da FAB. Sabe por quê, senhor presidente? Porque ela é um arquivo vivo. Ela é um arquivo vivo, senhores vereadores, senhores deputados, senhores senadores. Foram buscar um arquivo vivo. Justifique para mim que esse Itamaraty não se movimentou no sentido de socorrer essa jovem que comove o Brasil, onde o mundo inteiro falou, o mundo inteiro apelou, enquanto o Itamaraty, senador Jacques Wagner, o Itamaraty mesmo. Agora nós vamos ver cada mentira, cada falácia sendo desconstruída pelo senador. Vamos lá. Só não contestar, mas fazer alguns esclarecimentos sobre a fala do nobre senador Magno Malta. Em primeiro lugar, a economia brasileira não está na bancarrota, ao contrário. Ela tem crescido acima de todas as expectativas. Temos a inflação um pouco fora da meta, mas eu creio que vamos reposicioná-la. As famílias estão com nível de renda superior ao que tinham, e isso movimenta o comércio. A gente está vendo aí os resultados, não sou eu que estou falando. Essas são pesquisas feitas por órgãos especializados. Segundo, em relação ao trágico acidente com esta brasileira lá na Indonésia. Eu só queria lembrar a Vossa Excelência que quando eclodiu, a partir do ataque terrorista do Hamas, o pânico naquela região, o primeiro governo a colocar lá alguns aviões e transportar brasileiros que queriam voltar foi o governo brasileiro. E depois até ajudou outros brasileiros que estavam na faixa de Gaza e que queriam voltar. Então esse não é um governo que se omite. A chancelaria provocou na Embaixada Brasileira em Jacarta os diplomatas que foram cobrar do governo, porque nós não temos vulcões aqui. E seguramente quem é responsável na Indonésia para cuidar desse tipo de acidente, seguramente eles têm muito mais tarimba do que nós. Infelizmente, o resgate foi feito já com a jovem sem vida. E eu me solidarizo, assim como imagino todo o povo brasileiro, porque isso comoveu todo mundo, me solidarizo com a família. Agora, não é verdade
Pode não ter mandado o avião. Isso não era a coisa mais importante. O mais importante era resgatar essa jovem da onde ela tinha caído. Pelo visto, caiu de uma altura muito grande. Por isso já foi encontrada, já estava 72 horas sem comida. Não sei se ela tinha alguma água com ela na hora que caiu, mas com aquela queda eu acho que não deve ter segurado nada. E infelizmente ela estava sem vida. É uma fatalidade que ocorre com uma pessoa que deve conhecer e tem aquele espírito de fazer trilha, estava com família, inclusive, fazendo a mesma trilha, e o governo foi lá, o governo da Indonésia, repito, que tem expertise muito maior do que as nossas, para resgatar de um vulcão que nós não temos, mesmo um vulcão que já não emitia mais lavras, etc. E, portanto, só para esclarecer a Vossa Excelência, que toda vez que um brasileiro está em apuros fora do país, por isso eu fiz questão de citar o caso de Israel, depois do ataque terrorista, nós colocamos mais de um avião e fomos o país que muito mais rapidamente, o avião estava lá estacionado, quando ainda nem se conseguia sair, no caso da faixa de Gaza, os brasileiros que lá estavam para sair. Então, é só para... Eu conheço a vossa veemência, a vossa paixão, como eu também sou apaixonado por Israel, e quero insistir em dizer o seguinte: o presidente Luiz Inácio, em hipótese nenhuma, é um antissemita, senão não teria como líder do governo dele um judeu, como não teria no primeiro governo um assessor de imprensa judeu, como tem uma pessoa que é praticamente uma sombra dele, Clara Ante, judia. Não quer dizer, até o contrário, que nós concordemos com o atual governo de Israel, porque é abominável o crime do Hamas, mas eu creio que a resposta acabou sendo tão violenta que não é o presidente Lula. Eu tenho filha que vive nos Estados Unidos e na Califórnia, que é um lugar tido de cabeças abertas, vamos dizer assim. E, no entanto, no banheiro feminino da escola dela, está todo pichado de suástica. Porque se a gente conhece a história, Vossa Excelência seguramente conhece, de Davi contra Golias, querendo ou não, a imagem que o mundo tem por o fato do Estado de Israel ser um Estado muito mais organizado, que tem forças militares muito mais organizadas, até porque ele é cercado por países com quem não tem até hoje, que não aceitam, como Vossa Excelência disse, a existência do Estado de Israel. Eu sou daqueles que defendem a existência do Estado, como defendem a existência de um Estado para os palestinos. Essa convivência é que eu defendo, para que a gente possa ter paz. Então, só para esclarecer, o governo de pronto acionou seus embaixadores lá em Jacarta, que foram cobrar do governo de Jacarta, até porque a gente não teria como mandar uma equipe de salvamento aqui, que seguramente não teriam provavelmente a mesma expertise que eles têm lá, porque lá está cheio de vulcão. Então, é só para esclarecer, respeitando o seu pronunciamento, mas para esclarecer isso. O presidente Lula não é um antissemita. Se ele fosse antissemita, não estaria lá, nem estaria aqui, se eu reconhecesse nele um antissemita. Ele sofre de ver inocentes, que não são do Hamas, são crianças, são médicos e até diplomatas, que foram atingidos pela reação. Quanto à questão do presidente americano... Pessoal, até o próximo vídeo do Corte Dinâmico.